E aí cai de novo na ideia de que, porra, meu irmão, não sei de porra nenhuma e à medida que eu vou achando que eu tô chegando lá e que, putz, alguma coisa vai me dar algum tipo de paz de espírito, tudo se desconstrói sei lá, só você encontrar um outro ponto de vista. Por Eu vou isso que parar de procurar pontos de vista. Talvez seja por isso que o Deus bíblico foi mais sucesso que o spinoziano. É verdade. Porque o Deus de Spinoza verdade. não pega ninguém pela mão. Né? É. O Deus bíblico pega pela mão. Ou pode dar uma chapuletada na sua cara também. Mas ele pega você pela mão. Essa é a ideia. O tal do misericordioso, né? Deus é amor no fim das contas, né? É, isso no cristianismo. No judaísmo nunca foi. Deus é amor. E isso No judaísmo, como é? Deus é Deus. Deus é Deus. Impredikável. Ele é. Quando você diz que ele é amor, você está predicando ele. É verdade. Né? Mas mesmo o cristianismo, essa construção que Deus é amor, há no judaísmo um lento processo que fala de amor, amor a Deus, amor ao próximo, que Jesus Cristo falava. Jesus Cristo era um judeu típico do período dele. Ao contrário do que muita gente pensa. Típico. Quase tudo que ele falava já se falava naquele tempo. Só que ele falou de um jeito específico, num dado momento, com uma organização, uma sequência de ideias, aquilo que chegou até nós, né? Dos textos, aquilo que... Tem um pedação da vida de Jesus que não está na Bíblia, por exemplo. E é justamente o povo da Terra plana tem todas as teorias sobre esse pedaço. Foi para Marte, voltou, foi para a Índia, voltou. É bom, para Marte não dá para ir, né? Se a Terra é plana. Sei lá, vai ver que você pega um skate e sai deslizando, Marte também é plano, sei lá. Você vai parar lá desse jeito, né? Não sei. Mas assim, então o cristianismo ele acabou centrando muita construção filosófica e teológica em cima da ideia de que Deus é amor. Entendeu? Não é que Jesus Cristo falou isso. Né? Entendi. E no judaísmo, Deus é capaz de amar, mas Deus é capaz de julgar. Né? No judaísmo, antes de tudo, fale com Deus com temor e tremor. Porque ele não é seu buddy. Ele é o dono do universo, é o criador do universo. Ele pode tudo, não precisa de você. Entende? Então, é meio parecido com o Deus do Kierkegaard, Esse o filósofo. Né? Kierkegaard. Ele tem muito encanto por essa imagem desse Deus do cavaleiro da fé, como eles chamam Abraão, né? O patriarca dos três monoteísmos. Mas assim, de qualquer jeito... independente de qual é a origem da ideia de que Deus é amor e não é amor e tal, no cristianismo, tem um livro especificamente, em português, se isso te interessa, chamado Jesus. O nome do livro é Jesus. É isso, Jesus. Bom, eu vou precisar saber quem escreveu, senão eu vou lhe dizer. Um cara chamado David Flusser. David, com D mudo, né, no final. F-L-U, trema no U, S-S-E-R. Só faltou o trema. Nascido em Viena, morto já. Ele, no período do Império Austro-Húngaro, inclusive. Mas, assim, ele viveu grande parte da vida dele em Jerusalém e foi professor da Universidade Hebraica, em Jerusalém. E ele porque a gente continua lendo ele, continua existindo. Ele é especialista em judaísmo do período do Segundo Templo, que é o período que Jesus viveu, né? E nas origens do cristianismo, que historicamente é o mesmo período, está ali, né? Um pouco antes de Jesus existir, um pouco depois dele existir, ao redor do Segundo Templo. E nesse livro, Jesus... é um livro de estudo do Jesus histórico, né? Tá. Quem foi a figura, né? E ele tem alguns capítulos onde ele vai analisando certas características do discurso de Jesus a partir dos textos que a gente tem, principalmente dos evangelhos, principalmente os sinóticos, né? Lucas, Mateus e Marcos, pouco João. E tem um capítulo inteiro dedicado ao que Jesus pensava do amor. Exatamente isso. Pô, o amor também é um puta tema forte mesmo, né? Só se a gente for pensar em
E aqui, sei lá, entre aspas, tipos de amor tem o quê? Uns 4? Então, esse amor que Jesus falava, que depois virou a ideia de que Deus é amor. Uhum. O que é que Jesus chamava de amor? Quem eram os outros judeus da época dele que estavam falando coisas semelhantes a ele? Ou seja, isso era um discurso no sentido de que era um tema, vai? Uhum. Era um tema que circulava entre os judeus no período do Segundo Templo. E Jesus está dentro desse tema, entre outros temas, né? Ele está discutindo o amor, então ele está ressaltando o que a sabedoria antiga dos judeus e da Bíblia e de comentários sobre a Bíblia falava sobre amor. Inclusive a grande discussão sobre ama o próximo como a ti mesmo, que é uma ideia judaica, que vem antes de Jesus, né? Mas que Jesus dá um puta tapa nisso aí. Tapa no sentido que ele fala, pensa, reflete, diz, né? E o cristianismo depois vai refletir muito sobre isso e tal. Então esse puta livro. É livro scholar, tá? Tá. Acadêmico. Uhum. Mas o cara escreve muito bem. Tá. Bom, tá bom, vou tentar... Jesus, para quem se interessar. Jesus histórico. Tomara que não precise de um puta repertório para entender esse livro aí. Não. Assim, se você conhece o Evangelho, ajuda. Tá. Porque ele está falando Bom, tá do legal, Evangelho. mas aí estamos falando de Jesus, né? Ele está falando do cara, Jesus histórico, meu sujeito lá que viveu, tal, cresceu. Tem um período que ninguém sabe onde ele estava. Ele não se arrisca a fazer nenhuma hipótese, como todo mundo que é sério. Não faz nenhuma hipótese onde Jesus estava, porque não existe nenhuma fonte possível que nos diga onde ele estava nesse período. Provavelmente estava brincando com os amigos na rua, né? Depois basicamente toda a adolescência dele e ali a parte que ele era um jovem adulto, né? Tá meio assim não. Depois talvez a gente, sei lá, talvez ele tivesse arrumado namorada, certo? Talvez ele tenha entrado em alguma briga, né? Se fosse hoje, talvez tivesse jogado bola na rua, sei lá. É que ele reaparece com 30 anos, né? Uhum. E ninguém sabe, na verdade, quando se fala os 3 anos da vida pública de Cristo, ninguém sabe exatamente se foram 3 anos exatamente. Porque não existia a agenda do Google, o calendário, assim. Existia, mas quem é que sabia? 3 pessoas, né? E nem é o calendário, era o romano, que é mais parecido com o nosso, porque o nosso parece com o romano, e o judaico é outra história, né? Então, assim, talvez ele tenha vivido 3 anos com vida pública, talvez 1 ano e meio, talvez 2. O que é a vida pública? Entre o batismo dele no Jordão por João e a ressurreição. Ou a morte na cruz, né? Para quem não acredita na ressurreição. Né? Esse é o período de vida pública dele que se fala. E até os 12 anos, mais ou menos, quando ele é encontrado na sinagoga, falando com os sábios, né? Que é o Jesus assim, é um cara, assim, é uma figura muito interessante mesmo para ler, para procurar saber sobre, e muito inspirador, né? Com certeza, assim, do ponto de vista até pro cara que não é muito... Pro cara que é ateu, eu suponho, né? Bom, assim, eu não sei dizer o que... São muitos historiadores que já estudaram Jesus histórico. Vem desde o século XIX essa tradição, né? O primeiro livro que bombou foi o Jesus histórico de um francês chamado Renan. Já tinham escrito antes dele, inclusive um cara chamado Bauer, para dizer que ele não existiu. O Renan não está dizendo que ele não existe, mas tenta analisá-lo historicamente, e de lá para cá tem toda uma tradição, né? E grande parte dessas pessoas são ateus. São historiadores, querendo entender um puta de um personagem importante, que nem Napoleão, César. Sim, entendeu? Faz todo sentido. Querendo entender o que é o cara que dividiu o calendário, que tem a religião maior numericamente. Daqui a pouco perde para o Islã, mas é uma religião gigantesca no mundo. Que fundou, que é a base da nossa sociedade, de uma forma geral. Ocidental, né? Que influenciou a ética, o direito. Não precisa... Jesus não precisa de propaganda, né? É claro que se parar de falar dele, ele some também, como tudo que some.
sem assumir que ele seja Deus, falando do ponto de vista histórico meramente. Entendi. Um dia eu falei para alguém, Ah, não sei se foi num podcast, assumamos que um dia o cristianismo pode acabar. Não lembro de falar isso. E a pessoa tomou um baita de um susto. Eu já lembrei quando foi. Assumamos que o cristianismo um dia possa acabar. Ele tomou um baita susto. E aí eu falei, veja, eu sei que ele é religioso, que ele é crente no sentido técnico, acredita. Eu falei, veja, eu estou falando do ponto de vista histórico. Se eu assumir que Jesus foi um ser unicamente histórico e que a partir dele foi construída uma religião super importante, gigantesca, mas como toda religião pode desaparecer, o cristianismo pode acabar. assim. Se eu assumo que ele é Deus e que ele veio mudar o mundo e que ele vai... não vai acabar. Isso é teologicamente. Mas se eu estou assumindo como história, a religião grega acabou. A romana também, porque o cristianismo não pode acabar. Do ponto de vista histórico. Se, por exemplo, o judaísmo é uma religião de poucas pessoas. Hitler ajudou a diminuir bastante o número. Mas o judaísmo é uma religião de poucas pessoas. Se não fosse o cristianismo, o judaísmo não era tão famoso. Porque o judaísmo ficou famoso porque Jesus é o judeu mais famoso que já existiu. É verdade. Né? Então, eu lembrei da cena agora, o susto que a pessoa levou quando eu falei, assumamos que um dia o cristianismo acabe. Historicamente pode acabar, por que não? É bom. Só suponho que seja muito difícil, especialmente porque ele é a base de toda... Mas com certeza, é perfeitamente possível mesmo. Roma acabou, né? Roma acabou e eu Roma tenho é uma certeza sociedade que os caras lá muito imaginavam... mais poderosa e segura do que a nossa, né? Poderosa. É claro que era outra época, né? A gente não pode comparar as épocas, mas durou muito tempo, né? Conquistou muita coisa, E né? os caras que estavam lá jamais imaginaram que um dia fosse acabar, né? Imagina, você pegava um patrício daquele que era casta alta, aristocrata de Roma, que estava lá na sua vila, na sua puta casa, né? Com filhos, mulher, escravos, escravas, né? Ali, senador, né? Alto, lá em cima, né? Casta senatorial. Você acha que um cara daquele achava que um dia aquilo tudo ia acabar, cara? Mas tudo acaba, não é, Pondé? É a mesma coisa que um puta cara rico em Nova York pode achar que aquilo não acaba. Um dia pode acabar. Com isso eu não estou querendo dizer que não é do caralho ser rico, famoso em Nova York, conquistar o mundo, ter tudo que quer. Pode ser legal isso. Mas Isso saiba que eu quero dizer. que existe a possibilidade de acabar. Mas um dia pode acabar, né? Como tudo. Tudo, né? Mas tu encontra conforto na ideia de que tudo vai acabar? Eu, É. pessoalmente? É. Sim. Conforto ou apenas, sei lá, aceito, já pensei tanto sobre isso que eu apenas aceito que tudo vai acabar e é isso mesmo, não tem nada que possa ser feito. Olha, não me deixa desesperado o fato de que as coisas sim um dia acabam. A sociedade acaba, os sistemas são finitos, né? Na realidade, isso é uma consciência um tanto estoica, né? De que as coisas acabam mesmo, elas têm períodos. E com isso eu não estou querendo falar, não, porque alguém que separa e fala, não, foi uma boa experiência, passou, sabe? Eu não sei porque eu desconfio muito de gente que acaba casamento e fica bem. Não tem nenhuma razão para eu desconfiar disso, tá? Não tem nenhum argumento racional, entende o que eu quero dizer? É uma desconfiança pura, espontânea. Talvez seja parecida com a do Nelson Rodrigues, Tá. que achava que se a viúva não vestir preto e se jogar em cima do caixão não era amor. Mas eu não sei, mas eu tenho uma desconfiança muito grande de quem sai por aí desfilando.